Arianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de abril. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Arianos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E muitos parabéns, feliz aniversário a todos vocês que estão fazendo aniversário agora, aqueles que vão fazer aniversário nos próximos dias. Por isso vamos ver aqui essa leitura para o vosso novo ciclo pessoal, novo ano pessoal. O que vai acontecer nesse novo ciclo do ariano? O que esperar nessa nova fase, nesse florescer, no iniciar da primavera, não é? Para muitos, e o iniciar do outono para outros, dependendo do hemisfério que você está no planeta. Mas vamos lá. O que nós temos então para os arianos para o mês de abril? Arianos, mês de abril. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Arianos, abril de 2025. O que vai acontecer? Novo ciclo, energias que os arianos vão começar a trabalhar no mês de abril. A estrela, a gente já começa forte, né? O hierofante, o Papa. Uau. Arianos, mês de abril. Caiu o eremita. Rei de paus. Mais uma, por favor. E um cavaleiro de espadas para terminar. Com um 8 de copas no final do deck. Uau! Uau! Arianos aqui numa jornada completamente, profundamente espiritual, né? A estrela, o Papa e o eremita. O ariano está aqui se conectando com a sua centelha divina, com a sua missão de vida, com o seu propósito de alma, se integrando com o seu eu superior, encontrando a iluminação interior. Temos várias jornadas diferentes aqui, só que todas elas vão dar ao mesmo ponto, que é você se encontrando, você entendendo quem você é. E essa é a jornada que se inicia nesse novo ciclo. É a confirmação de toda essa intuição que já havia dentro de você e que sempre houve dentro de você, mas que agora você começa a realmente desfrutar dessa jornada que você sabe que é pra você. Estrela, Papa e eremita. Tá mais espiritual do que nunca, mais conectado do que nunca. Tudo aquilo que você precisa, todas as respostas que você precisar, todas elas estão dentro de você. Parece clichê? Parece, né? Só que a gente precisa de repetir vezes e vezes sem conta até a gente entender. Que a gente tá sempre buscando uma desculpa para ter uma confirmação externa. E aqui você só entende que você é mestre quando você descobre que não precisa mais de confirmações externas. E não é porque você se tornou arrogante em relação àquilo que você é ou sabe. Não é por isso. É porque tudo aquilo que você é se confirma de dentro para fora. E por isso, a partir do momento em que você se conecta a uma verdade interna, você já não precisa de buscar justificações para acreditar naquilo que você sente. Você apenas sabe. Isso não é arrogância. Isso é autoconfiança, amor próprio, intuição, conexão. Nós temos aqui esse rei de paus e um cavaleiro de espadas que me mostra aqui o rei de paus, a força de um mentor, a força de uma energia masculina, de uma energia de ação, de paixão, de orientação, que é do seu eu superior, mas que está se integrando em você.
Você... É aquela coisa, você tira as dúvidas. Você deixa de ter dúvidas sobre que caminho seguir. Você deixa de ter dúvidas sobre o que fazer. Você entende que a vida é sobre seguir essa intuição, sobre seguir esse sentimento que te faz e te mantém vivo. Mas não é sobre coisas supérfluas, não é sobre sensações mundanas, não. É sobre conexão interna com a existência. E por último, esse cavaleiro de espadas me mostra você como meio que uma aprendiz se tornando mestre. Você ainda pode lidar com alguns desafios mentais sobre autossabotagem, sobre a forma como você vai colocar aquilo que é inexplicável de uma forma que seja compreendida para quem está à sua volta. Você ainda lida um pouco com esses desafios mentais sobre traduzir o espiritual para o físico, mas você está se tornando mestre aqui. Você está aprendendo a aprimorar cada detalhe da sua personagem para que você saiba como se tornar aquilo que você realmente deseja se tornar. E nisso você acaba aprendendo a dominar cada vez mais também a sua mente. Esse 8 de copas no final do deck fala sobre você deixando para trás aquilo que não serve mais, deixando lugares, pessoas, situações, tudo aquilo que você sabe que já não vai te acrescentar, que já não vai trazer nada de bom ou acrescentar ou florescer na sua vida daqui para frente. Você deixa para trás. Você entende que não faz sentido a gente se agarrar a coisas, situações ou pessoas que não nos vão deixar ser ou crescer tanto quanto a gente realmente deseja ser e crescer. Mas vamos aprofundar um pouco mais, se é que é possível, não é? Porque essa leitura já começou assim bem profunda. Vamos ver aqui orientações, mensagens, orientações e situações que os arianos precisam de estar atentos no mês de abril. Mensagens, orientações ou situações que os arianos precisam de estar atentos no mês de abril. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a estrela? 7 de paus. O que é o hierofante? 4 de copas. O que é o eremita? 9 de paus. Ok. O que é o rei de paus? O mago. E o que é o cavaleiro de espadas? O eremita novamente. E o enforcado no final do deck. Bom, e eu achei que uma coisa muito engraçada, que a gente saiu na primeira fileira, a gente saiu com 3 arcanos maiores, né? A estrela, o papa e o eremita, e depois 2 arcanos menores, o rei e o cavaleiro de espadas, o rei de paus e o cavaleiro de espadas. Na segunda tiragem, a gente teve 3 arcanos menores debaixo dos arcanos maiores, e tivemos 2 arcanos maiores debaixo dos arcanos menores. Os 7 de paus, o 4 de copas e o 9 de paus. E depois debaixo do rei e do cavaleiro temos o mago e o eremita. Essa reflexão mostra o que aqui pra gente? Que a um nível mais sutil, essas energias que a gente estava falando, são elas que estão regendo. Você sendo treinado, aprimorado, colocado à prova para você se tornar quem você realmente pode se tornar. Mas o que você acaba por sentir, viver e ter como experiências ao longo da vida, né? No seu dia a dia, que são as tais situações que a gente pediu orientação. O 7 de paus debaixo da estrela fala aqui de uma certa defesa contra
às vezes contra você mesmo e às vezes contra outras pessoas, outras situações. Às vezes você está recebendo uma mensagem direcionada, às vezes é da sua intuição e às vezes é alguém externamente. Só que você acaba por reagir de imediato ao invés de ouvir e integrar para tentar realmente entender o que essa informação tenta te trazer. Por isso aqui, desafios e situações que você precisa de estar atento no mês de abril. Conflitos. Esteja atento aos conflitos, às situações e pessoas que te fazem sair do seu centro, que te fazem entrar em desequilíbrio. Porque essas situações, essas pessoas, seja lá o que for, estão ali para te mostrar algo muito específico sobre você, sobre a sua personalidade, sobre a sua caracterização, que faz parte do ego, que faz parte do personagem e que precisa aqui de uma maior atenção, para que você possa reprogramar isso, para que você possa alterar isso, ok? Isso, atenta a esses conflitos, pequenos conflitos que possam surgir no mês de abril. Debaixo do Hierofante saiu aqui um 4 de copas. E esse 4 de copas, né, como vocês podem ver pela imagem, é um sentimento e uma sensação de impotência às vezes, de angústia, de tédio. É quase como se você tivesse muita coisa para oferecer, você sabe que tem muita coisa para oferecer, você tem uma abundância gigante internamente, mas não sabe o que fazer com isso, ou às vezes acha que se acha pequeno demais para conseguir fazer alguma coisa com isso, ou às vezes se sente confortável demais para poder mudar alguma coisa. São situações aqui que vão te colocar naquele estado de estagnação. O universo quer ver você em ação, você colocando em prática tudo aquilo que existe realmente como potencial dentro de você. Só que para isso você precisa de se levantar e agir. Agora, como é que você vai agir? Primeiramente, se observando, para que você saiba quais são os próximos passos. O que precisa de ser mudado, o que precisa de ser alterado internamente, para que você consiga ter maior segurança nos próximos passos. Debaixo do eremita, que saiu 2 vezes, não é o eremita, temos aqui um 9 de paus. E o 9 de paus, principalmente no tarô das deusas, é essa deusa que representa esse caminho em silêncio. É como se você estivesse chegando num lugar que ainda é um pouco sombrio, é frio, é solitário, mas que falta só mais alguns passos até você conseguir encontrar aquilo que você realmente precisa. Por isso, persista no caminho em silêncio e com coragem, para que você entenda a estratégia certa, o caminho certo, a conexão certa, a intuição certa. Silencie as vozes da mente e as vozes externas, para que você consiga ouvir o seu coração. O eremita aqui está muito forte. É necessário você se conectar muito, muito, muito com a sua intuição, com aquilo que você sente, com aquilo que você vê. Mas não se deixar atordoar por isso. Não se deixar iludir por isso. Tentar entender todos os pontos para que você consiga distinguir o que é certo, o que é errado, o que é pra mim, o que não é. Debaixo do rei de paus temos um mago. A gente fala aqui de concretização, a gente fala aqui de materialização, a gente fala aqui de um poder co-criativo absoluto. Você vai entender cada vez mais o poder que você tem. E por isso,
como dizia o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, o tio Ben, né? Não foi o Homem-Aranha, foi o tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é o caso aqui. Para que você consiga ser e chegar ao lugar onde você deseja chegar, você precisa de deixar algumas coisas para trás, olhar as situações em outras perspectivas, saber silenciar a mente para ouvir o coração, saber entender o que no seu ego ainda não te permite aceitar tudo aquilo que o universo tem para te dar, para te levar ao lugar que você deseja, e sair da zona de conforto ou da sensação de impotência. Aqui também uma sensação de impotência. Existe aqui um grande poder co-criativo que você pode sim usar a seu favor, com sabedoria, é claro, mas entenda que você está chegando a lugares internos que, se você não souber se dominar por completo, dominar a sua mente, dominar o personagem, você pode às vezes perder o controle. Por isso é necessário ter aqui muito equilíbrio. Essa carta aqui do Enforcado fala muito sobre olhar as coisas sobre outras perspectivas, encontrar o ponto-chave em que diverge as perspectivas. Até que ponto aquilo que eu faço é certo ou errado? Até que ponto aquilo que eu desejo é certo ou errado? Para mim e para o mundo. E por quê? Por que eu acredito nisso? De que forma que eu acho que isso me afeta e afeta o mundo? O que eu sinto sobre isso e por quê? Você precisa se questionar um pouco mais sobre que crenças você está carregando inconscientemente, para que você entenda tudo aquilo que você está atraindo neste momento. Porque existem aqui alguns conflitos que podem se revelar no externo, mas isso é reflexo daquilo que está acontecendo aqui dentro. Agora, é necessário que você tenha clareza sobre o que está te levando a tomar determinadas decisões, atitudes, para que você entenda realmente o personagem. Nós temos aqui uma pessoa com uma consciência muito profunda a nível espiritual, só que uma certa imaturidade a um nível físico, no que toca a gerir esse conhecimento, gerir a informação que recebe. Ok, eu sei de tudo isso, mas como é que eu vou aplicar isso na prática? E a pessoa estuda, sabe um monte de coisa, encontra um monte de respostas, só que quando traz isso para a vida, para as pessoas, para os amigos, encontra aquele bloqueio, encontra aquela distância, porque as pessoas não entendem, porque as pessoas não conseguem, por causa de um monte de coisas, não é? E por isso você acaba por se sentir estagnado, sentir que não pode fazer nada, se sentir inútil, sentir que não consegue chegar a lugar nenhum. E isso vira uma bola de neve. Por isso é necessário que você fazer uma revisão dos seus porquês. Entender o que você entende, entender o que você acredita e por que acredita. De onde vêm essas crenças? Por que você acha que as coisas são assim e não assado? Quem é que acha diferente de você? E por que elas acham diferente de você? Não para criticar, não para julgar, gente. É para você entender de onde é que onde originou esse pensamento.
Onde começou? Por quê? Muito bem. Conselhos e direcionamentos para os arianos no mês de abril. Conselhos e direcionamento para os arianos no mês de abril. Vou aprofundar um pouco mais para entender o que vai acontecer aqui no mês de abril para os arianos. O que é a estrela com 7 de paus? Uau! Caíram duas. A lua e o louco. Meu Deus. Gente do céu. O que é o Papa com 4 de copas? Cavaleiro de paus. O que é o eremita com 9 de paus? 8 de paus. O que é o rei de paus com um mago? O imperador. E o que é o cavaleiro de espadas com o eremita? 7 de paus, novamente. E temos no final do deck um 3 de copas. Um sol embaixo. O sol ainda está escondido, mas ainda já está à espreita. Mas a gente tem aqui a lua e a estrela. É uma energia muito, gente, nossa, muito alquímica, muito espiritual, muito sutil. Você precisa de se libertar de algumas sombras. Você precisa de se libertar de alguns aprisionamentos, de algumas crenças, de alguns traumas que podem estar limitando a forma como você interage com o outro, a forma como você interage com o mundo. E isso faz com que você não se sinta capaz o suficiente para chegar aos lugares onde você realmente deseja. Mas tudo aquilo que você precisa de fazer é reconhecer de onde é que elas começaram, onde é que aquilo começou e por que começou. A partir daí você entende. Eu não preciso de continuar acreditando nisso dessa forma, porque isso aconteceu nessa situação, nesse contexto, e a partir de agora a minha vida está em outro contexto. Eu sou uma outra personagem, eu vejo as coisas de uma outra forma. Isso não vai se repetir de novo. Eu não preciso de acreditar que sempre vai se repetir da mesma forma. Existe aqui uma necessidade de se libertar de algumas sombras que ainda te aprisionam. Debaixo do Papa e do 4 de copas, temos aqui esse cavaleiro de paus. E esse cavaleiro de paus está falando sobre impulso, entusiasmo, paixão. Você precisa de voltar a ganhar paixão por aquilo que está fazendo, por aquilo que quer fazer, por aquilo que quer criar. Porque existe aqui um desejo, só que às vezes você, por medo, não é? Por causa desse medo, acaba se defendendo daquilo que está sendo direcionado a você, ao invés disso te dar impulso para continuar a fazer aquilo que você está fazendo. Debaixo, e aqui, isso aqui é interessante porque eles trouxeram, né, 2 vezes o eremita e 2 vezes o 7 de paus. Debaixo do eremita e do 9 de paus, a gente saiu aqui um 8 de paus. E a primeira palavra que veio aqui de imediato, a primeira frase, né, que veio de imediato quando a gente saiu aqui essa carta foi: no silêncio vem a clareza, no silêncio vem os insights. Você precisa de se conectar com o seu silêncio interior, seu coração, para você conseguir entender com clareza qual é o direcionamento. Caso contrário, você vai estar sempre lutando contra a sua intuição, lutando contra o direcionamento, lutando contra aquilo que o seu guia, os seus mestres estão realmente trazendo para você. É necessário você soltar para você conseguir saber o direcionamento de verdade, sem julgamento, sem medo. Porque existe aqui, debaixo do rei de paus e do mago, o imperador. É muita potência, muita... Gente, vocês são os arianos, não é? Que dentro do ciclo astrológico são o primeiro signo do mapa, do primeiro ciclo, e tem esse poder de liderança inato em vocês. E aqui a gente está falando de uma liderança muito forte, uma conexão muito forte com
um poder de um ser poderoso, uma entidade poderosa que te faz conseguir colocar na prática e ser na prática todo esse poder. Só que para que você chegue lá, é necessário que você deixe de lutar com a intuição, aprenda a clarear, a limpar a mente, para que você não entre em paranoias, em dúvidas que às vezes não fazem sentido, ok? E assim, debaixo, no final do deck a gente tem o 3 de copas, né, como a gente falou, e debaixo dele temos o sol. Existem momentos de comemoração surgindo, existem momentos de conquista chegando. Esses momentos de conquista vão chegar a partir do momento em que você deixa de se defender tanto de quem você é e daquilo que você sente. Eu vejo aqui uma pessoa que tem muito medo de ser ela mesma, tem medo de falar as coisas, se prende de fazer aquilo que precisa de fazer, tudo para tentar se encaixar, ou para não ofender ninguém, ou para... E aqui você precisa de ser quem você veio para ser, porque senão você não vai ser direcionado, nem vai se aproximar das pessoas que vieram te encontrar. Ok? Vamos ver aqui o conselho final do Osho. Conselho final do Osho para os arianos. Situação. Qual é o conselho final para os arianos aqui nesse mês de abril? Temos aqui algumas situações, não é, que estão te alertando, como a gente falou. Atenção aos conflitos que eles estão te mostrando as suas sombras. Sombras relacionadas, não é, a crenças inconscientes, traumas inconscientes que não te permitem ser todo o potencial que você realmente tem e pode ser. Conselho final do Osho para os arianos. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Conselho final para os arianos. Rei de copas, o Sarar. Rei de paus, o Criador. E El Diablo, o condicionamento. Com a carta da estrela no final do deck, do silêncio, gente do céu. Rei de copas com rei de paus e a carta do condicionamento. Você precisa de curar o seu coração, curar o seu passado, curar esses traumas para entender que você é o Criador. Você cria a sua realidade, você tem potencial total nas suas mãos. Enquanto você não cura, ainda existe condicionamento. Neste momento você ainda se condiciona para se encaixar num lugar, para poder ser visto de uma determinada forma, para que não ultrapasse um determinado limite sobre o que é normal, o que é loucura. Esqueça esses padrões. Você precisa de ser muito mais aqui. E no final do deck, a carta do silêncio, a estrela. Gente, você tem aqui uma missão muito importante. Para a grande maioria aqui, se não todos, já sabem que missão é essa. E para muitos, vocês até acham que vocês têm do gênero uma ideia, só que vocês não têm a certeza, porque ainda não têm a confirmação e ficam esperando a confirmação disso. Essa aqui é a confirmação, tá? Você já sabe. Isso que você sente que é realmente para você. Agora, como você vai chegar lá, não está nas mãos da sua mente para descobrir isso. Está nas mãos da mente fazer tudo aquilo que pode, aqui e agora, para se aproximar sempre mais daquele lugar de maior virtude, de maior entusiasmo, de maior conexão que você pode ter. Isso é aquilo que você pode fazer. Não adivinhar o futuro, como as coisas vão acontecer, o que você deve fazer. Se conecte com a intuição, se conecte com o seu silêncio interior, se conecte com o seu eu superior, que você vai saber exatamente o que fazer, para onde ir,
como chegar lá. E é um passo de cada vez, gente. Ele vai se revelando um pouquinho de cada vez a cada momento do caminho. Não tente descobrir tudo antes das coisas fluírem. Você não vai conseguir. A mente só vai criar bloqueios, só vai criar mais condicionamentos para você realmente viver aquilo que você veio para viver. Você não precisa disso, ok? E é aqui que está o poder que você pode ter e exercer sobre a sua mente. Bom, conselho final do Tarô dos Gatos. O Tarô dos Gatos vai deixar aqui uma mensagem para os arianos. Uma ou duas. Uma mensagem final para os arianos. Mensagem final para os arianos. Mês de abril. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. O que os felinos têm para dizer para os arianos? Gratidão, meus irmãos. Caíram duas, né? Já sabia que ia cair duas. Meu Deus do céu. Caiu o Ás de Paus com a Torre e a Lua no final do deck. Eu vou ter que ler as três. Ás de Paus, primeiramente. Vamos lá. Ás de Paus diz o seguinte: uma grande energia está crescendo dentro de você, com uma chama intensamente ardente. Pegue no Ás de Paus e dê vida aos seus sonhos. Utilize esse bastão mágico cheio de luz nova para concretizar os seus projetos e aproveitar as oportunidades que surgirem. Use a sua força de vontade de uma maneira criativa e corajosa, canalizando ela para o que deseja realizar. Tem um poder enorme nas suas patas. Haja com ousadia e rapidez. Afaste as suas inseguranças e alimente a chama com dedicação. Agarre-se à centelha que trará à luz a sua jornada pessoal. Só continuação daquilo que a gente já falou, né, gente? Já sabe, só se agarra a isso. E aqui a gente vai ter que falar também da Torre. Temos aqui situações, né? Cuidado. O abrigo que pensava ser seguro e indestrutível está prestes a desabar sobre o poder repentino de um raio. Uma transformação provocada por um acontecimento inesperado colocará à prova tudo o que você construiu, mas não deixe que os pensamentos negativos o desanimem. Apesar do caos, um novo caminho aparecerá em breve diante de você. Abandone o que está acontecendo agora e afaste-se dos escombros e da destruição. Lidar com a crise será uma oportunidade de evolução na sua vida. Seja o mais cauteloso possível, uma mudança perturbadora está a caminho. Temos mudanças e conflitos, né, gente? Mas é para te levar para um lugar maior. E é engraçado porque isso não é para todo mundo. Para algumas pessoas, essas situações que surgem, não é? São estressantes e são a gota d'água. Para outros, é aquilo que vai te dar gás a mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente e olhar para a situação de uma forma diferente. É tudo sobre a forma como você olha para isso. Aprenda a entender como é que você olha. Lua. Lua. Na escuridão mais profunda de uma noite misteriosa e onírica, a lua brilha em toda sua beleza mística imensa numa melancolia secreta e cósmica. Sob o luar encantado, o instinto mia, inquieto, fascinado por essa visão onírica que desperta emoções ocultas e os medos mais obscuros. Caminhos ocultos serpenteiam em direção às trevas do subconsciente, perdendo-se nos lugares mais remotos do desconhecido. É um momento de conexão íntima com a sua psique e a sua memória, longe da racionalidade e da lógica cotidiana. Não se deixe enganar pelas aparências, medite profundamente e siga o seu instinto. Mais uma vez, gente. É necessária uma conexão muito grande com você, com a sua intuição, com o seu superior aqui,
pra você saber o que o instinto tá falando, porque as aparências, elas iludem, ok? Elas iludem. Aquilo que tá acontecendo pode não ser aquilo que parece, tanto pro bem como pro mal, mas é que, independentemente do que aconteça, é para te direcionar para aquilo que é de fato para você, para aquilo que vai te tornar a sua melhor versão, para aquilo que vai te levar ao seu desejo mais íntimo, ok? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. E também temos aqui uma novidade para vocês que ainda não sabem, nós lançamos o nosso novo curso de reprogramação mental e salto quântico. Corre lá, a gente tem aqui o link na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo mês.